retrato desaparece, sem deixar vestígios. E apenas Poirot percebe o que falta. Bem-vindo ao Silent Thread, eu sou seu anfitrião Harrow. Conte nos comentários de onde você está nos ouvindo. Adoro ver essa comunidade crescer, sua presença importa. Vamos direto ao mistério. Existem poucos convites dos quais me arrependi menos de ter aceitado do que aquele que trouxe Hercule Poirot e eu para Renfield Hall. Era uma daquelas tardes frescas de outono no início de outubro, daquelas em que a paisagem rural inglesa se reveste de seus melhores tons dourados e até o ar parece vibrar com uma espécie de suspense silencioso. Estávamos sentados na sala de estar de uma grande mansão em Surrey, não muito longe da linha férrea entre Londres e Guildford. Renfield Hall, uma imponente propriedade de tijolos vermelhos com torres cobertas de era e chaminés Tudor, pertencia a Sir Hugo Montresor, um nome que ainda tinha algum peso nos círculos artísticos, apesar de seu afastamento da vida pública. A ocasião, nos disseram, era uma visita privada a um retrato de Jericho lá muito perdido, recentemente adquirido por Sir Hugo, que, segundo rumores, pertencera a um primo esquecido do artista. A pintura La Belle Amélie não era vista há mais de 50 anos. Sua aparição na coleção particular de Montresor causou grande espanto tanto em Paris quanto em Mayfair. "Ah, mon ami", murmurou Poirot, ajeitando a gravata já impecável enquanto entrávamos na longa galeria onde a inauguração aconteceria. "Você não acha curioso que um retrato tão raro surja tão discretamente, sem leilão, sem divulgação da procedência? Não há uma história escondida aqui." "Acho que você vê conspirações em tudo", respondi, embora deva admitir que já estava acostumado com tais murmúrios de Poirot. Ele raramente se enganava. Sir Hugo era um homem corpulento, de voz potente e um monóculo que raramente usava para ver. A fortuna de sua família, outrora construída com a navegação, há muito se destinava a raros objetos de arte. A ele se juntou sua segunda esposa, muito mais jovem, Lady Frances Montresor, elegante, pálida, com uma expressão ligeiramente acuada. Também estavam presentes a filha de Hugo do primeiro casamento, a Cirta, Evelyn Montresor, uma jovem de língua ácida, opiniões afiadas e maçãs do rosto ainda mais salientes, o coronel Adrian Steele, amigo de longa data de Sir Hugo, com o tipo de bigode que Poirot admiraria ou temeria, e finalmente o Sir Roland Keene, um negociante de arte americano cuja palavra era autenticidade a cada 3 anos. O ar estava praticamente perfumado de expectativa quando Sir Hugo puxou a cortina de veludo que cobria a moldura da pintura, apenas para revelar um espaço vazio. Houve um silêncio atordoante. Então Hugo deu uma gargalhada. "Ei, Francis, você levou na brincadeira." Evelyn, Steele, a piada, se é que era uma, rapidamente se esgotou. Os funcionários foram chamados. A sala foi revistada 2 vezes. As portas da galeria permaneceram trancadas durante a noite. Nada fora tocado, exceto a pintura. La Belle Amélie havia desaparecido, com moldura e tudo. Lady Frances empalideceu. Evelyn retrucou. Obviamente era alguém com uma chave. De que outra forma ela poderia desaparecer de um quarto trancado? Poirot deu um passo à frente com a postura e a calma de sempre, os braços cruzados atrás das costas. "Sempre há um jeito, mademoiselle", disse ele suavemente, "mas nem sempre é o que esperamos." Sir Hugo, vermelho de fúria, virou-se para Poirot. "O senhor pode recuperá-lo. A Scotland Yard vai levar dias. Se esse roubo vier a público, os abutres da imprensa vão se banquetear comigo por semanas." Poirot fez uma pequena reverência. "Mas sim, eu ajudarei. Mas deixe-me ser preciso, eu não persigo ladrões, eu desmascaro mentes. Este retrato não apenas desapareceu, ele fez uma declaração." Hugo piscou. "Uma declaração, de fato", disse Poirot, estreitando os olhos ligeiramente. "Não foi roubo com fins lucrativos, foi roubo para enviar uma mensagem. Vamos descobrir para quem a mensagem foi enviada." E assim começou o caso do retrato desaparecido. Um mistério não de quartos trancados ou janelas quebradas, mas de motivos humanos, orgulho distorcido e segredos emoldurados de forma muito mais perigosa do que tela e tinta. Poirot ficou parado por um instante,
os olhos passando rapidamente da moldura vazia na parede para as expressões dos rostos ao seu redor. Sir Hugo estava vermelho de raiva, os punhos cerrados ao lado do corpo. Evelyn Montresor permanecia de braços cruzados, queixo erguido, olhos brilhando de desafio. Lady Frances parecia abalada, o olhar saltando de um rosto para outro, como se esperasse que alguém se adiantasse e confessasse. O Coronel Steele parecia mais irritado do que alarmado, enquanto o Sr. Roland Keeney, o negociante americano, se ocupava em rabiscar furiosamente em um pequeno caderno de couro. Posso perguntar, disse Poirot, com a voz gentil, porém autoritária, quando exatamente o retrato foi visto pela última vez no local? Sir Hugo bufou. Ontem à noite, 11 horas eu diria. Meu criado, Jennings, trancou a porta da galeria atrás de nós e ficou com a chave. Ela ainda estava trancada esta manhã, e Jennings jura que não tocou nela. E não existem outras chaves, nenhuma. Uma chave. Guardo a outra no meu cofre, mas não mexem nela há semanas. Poirot inclinou a cabeça, pensativo. Então o quadro desapareceu de um quarto trancado, sem deixar vestígios. Um desaparecimento desse tipo, disse ele, aproximando-se da moldura, é sempre uma ilusão, um truque inteligente. A questão é quem desejaria fazer tal truque, e com que objetivo. É roubo, puro e simples, rosnou o Coronel Steele. Algum canalha ficou ganancioso. Evelyn soltou uma risada curta e fria. Ou alguém percebeu que não era real. O rosto de Sir Hugo se fechou. Está insinuando que foi uma falsificação. Estou dizendo, disse Evelyn friamente, que você fez um grande alarde ao adquirir esta pintura, mas nunca apresentou nenhuma prova. E agora, que conveniente, ela desapareceu antes que alguém pudesse examiná-la adequadamente. Lady Frances interrompeu, com a voz suave, porém cortante. Evelyn, isso não é justo. Meu pai buscou reconhecimento a vida toda, disparou Evelyn. Ele prefere ser famoso por perder um Jericho do que admitir que comprou um falso. Poirot levantou a mão. Não vamos discutir. As tensões são compreensíveis, mas a verdade, não se revelará aos gritos. Ele foi até o aparador, onde uma pequena bandeja com sanduíches e taças de xerez permanecia intocada. Cuidadosamente, pegou um copo pela metade e examinou a borda. Então voltou sua atenção para Sir Hugo. Posso entrevistar cada um de vocês individualmente? Perguntou Poirot. Às vezes a mente fala mais livremente na solidão. Sir Hugo assentiu brevemente. Usaremos o salão azul. Jennings lhe mostrará a entrada. Com um rápido olhar para mim, Poirot seguiu Jennings até a sala ao lado. Permaneci na galeria, observando o grupo. Lady Frances havia-se sentado no pequeno sofá, girando o anel no dedo. Evelyn estava perto da janela, observando a entrada. O Coronel Steele andava de um lado para o outro, resmungando para si mesmo. Keeney ainda tomava notas, com uma ruga de satisfação aparecendo de vez em quando, como se tivesse acabado de pensar em um ângulo particularmente interessante para um artigo. Jennings retornou e fez um gesto para o Sr. Keeney. O Sr. Poirot o receberá agora, senhor. Enquanto o americano desaparecia no salão, caminhei até a moldura agora vazia. Era grande, maior do que eu imaginava, e equipada com novos fechos de latão em cada canto. O fundo era ligeiramente mais escuro do que a parede ao redor, evidência de que de fato havia abrigado uma tela recentemente. Estranho, roubo, disse Evelyn, de repente ao meu lado. Nunca leva o que a gente espera. As joias da minha mãe, ainda na gaveta dela. O cofre do meu pai, intocado. Só o retrato, talvez porque fosse a única coisa de valor, sugeri. Ela me lançou um olhar penetrante. Ou a única coisa que vale a pena fazer desaparecer. Não a pressionei. Poirot sempre aconselhou que as pessoas falem com mais liberdade quando acreditam que ninguém está ouvindo com muita atenção. Quando todos os 5 foram entrevistados, Keeney, Lady Frances, Evelyn, Coronel Steele, finalmente Sir Hugo, Poirot emergiu com a mesma calma indecifrável. Suas mãos estavam cruzadas atrás das costas, e ele exibia um sorriso débil, o que geralmente significava que sua mente já havia captado algo sutil que o resto de nós havia deixado passar.
devemos examinar a galeria. Ele disse simplesmente. Nós o seguimos de volta para a sala comprida, onde Poirot caminhava lentamente, com os olhos percorrendo cada superfície. Ele parou no fundo, onde uma cortina de veludo escondia uma estreita porta de serviço. Isso leva à escada dos fundos. Sir Hugo assentiu. Sim, mas está trancada nas duas extremidades. Minha governante insiste. Poirot examinou o ferrolho. Estava de fato trancado por dentro. Olhou para o chão, ajoelhou-se e passou a ponta do dedo levemente pelas tábuas de madeira. Não há arranhões, não há poeira. Significado? Perguntou Sir Hugo. O que significa que é improvável que o retrato tenha sido tirado por aqui. Isso sugere. Ele se virou lentamente para encarar os outros, que o ladrão não o fez no sentido tradicional. Então, o que diabos fizeram com ele? Perguntou Steele. Queimaram na hora. Poirot balançou a cabeça. Não, mas talvez eles não tenham levado a pintura ausente de forma alguma. O grupo pareceu perplexo. É uma técnica às vezes usada em encenação, disse Poirot, voltando para a moldura vazia. Ocultar um objeto não removendo-o, mas escondendo-o onde ninguém pensa em procurar. Posso perguntar, Sir Hugo, o que há atrás desta parede? Atrás, nada de interessante. Um armário de roupas de cama, eu acho, acessível pela passagem no lado oeste. Poirot assentiu. Hastings, venha comigo, por favor. Seguimos para o lado oeste do salão, onde uma porta estreita dava para um corredor estreito. O armário de roupas de cama, como Sir Hugo havia dito, era um espaço profundo e de teto baixo, cheio de toalhas dobradas, cortinas novas e poeira. Poirot inspecionou a parede compartilhada com a galeria, batendo levemente com os nós dos dedos. Então, ajoelhou-se novamente, desta vez puxando um canivete e abrindo delicadamente um painel. Uma pequena parte retangular do painel cedeu. Lá dentro, escondido atrás da parede, estava o retrato. La Belle Amélie, ainda em sua moldura ornamentada, com os olhos sempre meio voltados para algum horizonte invisível. Não tinha ido muito longe. Poirot não tocou no objeto, simplesmente ficou parado, de braços cruzados, olhando fixamente. Um engano, mas não um roubo, murmurou ele. A questão agora é por que retornamos à galeria, onde o anúncio da descoberta foi recebido com um silêncio atordoante. Nunca foi tirada? Perguntou Kinney, atônita. Então foi encenada, uma farsa. O olhar de Poirot passou de um rosto para o outro. Não, não é uma farsa. Um teste, uma mensagem. Lady Frances sentou-se com dificuldade. Mas que tipo de mensagem? Poirot olhou para ela com calma e precisão. Que senhora, é o que pretendo descobrir. Pois, embora a pintura não tenha saído da casa, suspeito que não seja a única coisa escondida atrás de uma máscara em Renfield Hall. E com isso, ele voltou sua atenção para os suspeitos reunidos, suas células cinzentas já iluminadas com suspeita e percepção. A tensão na galeria havia se dissipado. A descoberta da pintura, escondida dentro das próprias paredes do Renfield Hall, dissipara o clima de crise, mas não de mistério. Agora, em vez de um roubo, eles enfrentavam algo mais sinistro, uma ilusão com a intenção de enganar, uma encenação encenada por razões ainda desconhecidas. Sir Hugo ficou fora de si. Mas qual é o significado disso, Poirot? Quem se daria ao trabalho de esconder assim? E com que propósito? Poirot permaneceu junto à moldura vazia, olhando-a como se ainda contivesse o quadro. É exatamente isso que precisamos entender. Sabemos agora que o quadro não foi retirado da casa. Isso significa que não houve ladrão externo. O ato foi interno, íntimo. Alguém nesta casa encenou o desaparecimento deliberadamente. Lady Frances levantou-se lentamente do sofá, as mãos ainda girando o anel. Você está dizendo que alguém entre nós fez isso? Poirot assentiu levemente e cortesmente. Sim, madame. Digo mais do que isso. Alguém nesta sala orquestrou a ilusão com cuidado e premeditação. Mas ilusões não são criadas apenas para diversão. Elas têm um propósito. O segredo é entender a psicologia por trás do ato. Evelyn zombou.
A psicologia. Certamente a resposta é mais simples do que isso. Alguém queria atenção, ou talvez o próprio pai tenha encenado, para despertar interesse antes de leiloar a pintura. Poirot virou-se para ela com um lampejo de curiosidade. A senhora não acredita na autenticidade do quadro, mademoiselle? Evelyn cruzou os braços. Acredito que meu pai é um homem que passou a maior parte dos últimos 20 anos tentando provar que seu nome ainda significa alguma coisa. Um Jericó em sua posse faria exatamente isso. Conveniente demais. Cerugo, com a cor subindo novamente, latiu. Não serei insultado em minha própria casa. Poirot coergueu a mão calmamente. Vamos evitar mais discussões, eu imploro. Ainda não estou pronto para decidir o que foi real e o que não foi. Apenas que alguém quis criar confusão. Mademoiselle Evelyn, seu ceticismo pode ser genuíno, ou pode ser um disfarce conveniente. Os olhos de Evelyn se estreitaram. Coronel Steele, continuou Poirot, o senhor é um velho amigo de Cerugo. O que pensou quando o retrato foi revelado? Steele se moveu inquieto. Para ser sincero, não vi muita coisa. Era muita gente, e eu entendo tanto de arte quanto de confeitaria. Vim aqui para dar apoio moral. Poirot assentiu graciosamente, embora eu soubesse que ele guardaria a resposta. Steele me pareceu inquieto a tarde toda. Seu andar de um lado para o outro não totalmente explicado pela preocupação. Havia algo mais ali. E Sr. Keene, disse Poirot, virando-se para o americano, o senhor nunca tinha visto a pintura pessoalmente antes de ontem. Keene franziu os lábios. Não. Cerugo entrou em contato comigo com fotografias e uma descrição vaga. Disse que o descobriu por meio de uma herança particular. Pedi para ver a documentação, é claro, mas ela nunca foi apresentada. Porque nunca existiu, murmurou Evelyn. Keene lançou-lhe um olhar, mas continuou. Ainda assim a técnica, o pouco que vi, combinava com o estilo inicial de Jericó. A expressão da garota, a iluminação, era promissor, mas sem um estudo mais aprofundado, não pude garantir sua autenticidade. Ainda assim, disse Poirot calmamente, você fez a viagem. Keene deu de ombros. Sempre há uma possibilidade com essas coisas. Além disso, se era sério, eu não ia perder minha chance. A expressão de Poirot permaneceu serena, mas eu sabia que a pergunta não fora casual. Ele se virou para Lady Frances, que permanecera em silêncio. Madame, perdoe a intromissão, mas devo perguntar, a senhora sabia que seu marido havia adquirido a pintura antes do anúncio? Ela pareceu assustada. Eu sim, claro. Ele mencionou isso no verão. Disse que ia mudar tudo. Tudo, repetiu Poirot. Essa é uma palavra muito grande. Ela hesitou. Ele falou disso como redentor. Como se provar o valor da pintura justificasse todos os riscos que ele assumiu nos últimos anos. Que tipo de riscos? Mais uma vez ela hesitou, os olhos se voltando para o marido, que permaneceu rígido e silencioso. Ele hipotecou partes da propriedade, disse ela suavemente. Investiu em partes menores, de vendedores menos respeitáveis. Não sei os detalhes. Hugo mantém tudo muito privado. Eu não escondo isso. Trovejou Hugo. Eu protejo esta família de fofocas e abutres. No entanto, disse Poirot gentilmente, segredos são como ervas daninhas em um jardim, crescem rápido quando maltratados. Madame, a senhora sabe se seu marido planejava vender o quadro? Lady Frances olhou para baixo. Sim, em voz baixa. Ele havia abordado um ou dois compradores por meio do Sr. Keene, embora eu não acredite que nada tenha sido finalizado. Então a pintura representava não apenas orgulho, murmurou Poirot, mas necessidade. Ninguém falou por um momento. Conte-me, disse Poirot de repente, sobre a governanta. Madame Elkins, não é? Sim, disse Lady Frances. Ela está com a família há anos. Ela e Evelyn nem sempre concordam. Ela é uma velha corvo rancorosa, disse Evelyn, secamente, sempre observando, sempre bisbilhotando. Poirot carcou uma sobrancelha. Talvez ela observe porque há algo para ver. Ele caminhou lentamente até a janela.
olhando para o jardim. Este incidente é mais do que uma travessura. É uma mensagem, uma performance com público. Alguém queria a pintura. Encontrado de novo, mas não antes que todos acreditassem que ele havia desaparecido. É isso que me interessa. Então por que não pega e devolve depois? Perguntei. Por que escondê-lo tão perto? Parou-co deu um leve sorriso. Porque a ilusão não depende da distância, mas da crença. Uma pintura desaparecida, supostamente retirada de um quarto trancado, gera suspeita. E a suspeita revela coisas. Ele se virou para a sala mais uma vez. Senhoras e senhores, peço a colaboração de vocês. Ninguém deve sair da casa. Jennings será instruído a restringir o contato externo, e solicitarei um momento com Madame Elkins. Evelyn revirou os olhos. Você não vai conseguir nada dela além de amargura e poeira. E aí disse Poirot calmamente, que muitas vezes é onde a verdade é encontrada. Ele se virou e saiu da galeria, e eu o segui, mal conseguindo acompanhar seus passos rápidos e decididos. Atravessamos o corredor, e pegamos a passagem dos empregados para a ala oeste. Poirot, eu disse baixinho, você acredita que a pintura foi escondida para provocar suspeitas? Mas suspeita de quê? Ele parou na esquina, baixando a voz, um do outro. Hastings, isso não foi roubo. Foi uma provocação. Alguém naquela sala queria outra pessoa expor. E a questão agora é, quem é o alvo? Ele bateu uma vez em uma porta estreita, e ela se abriu com um rangido, revelando uma mulher com um rosto que parecia um relógio desaprovador. Você é Kins? Perguntou Poirot educadamente. Eu sou. Ela disse, gostaria de falar com você. Ela fungou. Eu estava esperando por você. As sobrancelhas de Poirot se ergueram levemente. Ele entrou, e o jogo como sempre seguiu em frente. O cômodo que Madame Elkins chamava de seu escritório era pequeno, simples e imaculado. Tudo nele parecia limpo, engomado, cuidadosamente catalogado. Um grande e escuro livro razão estava aberto sobre sua escrivaninha, ladeado por uma caneta tinteiro e uma pilha de recibos. Um relógio de mesa marcava os segundos com precisão. A própria Kins estava de pé junto à lareira, com as mãos cuidadosamente cruzadas sobre o avental, o rosto marcado por linhas de pedra. Poirot fez uma pequena reverência. Madame Elkins, agradeço por me receber. Sirvo esta casa há 32 anos, Sr. Poirot. Se há algum problema em andamento, quero que seja radicado, de forma adequada, não encoberto. Tudo bem, disse Poirot. Então pensamos da mesma forma. Ele se aproximou, examinando a sala com delicadeza. Diga-me, madame, a senhora estava presente na galeria ontem à noite, quando a pintura foi vista pela última vez. O olhar de Kins se aguçou. Retirei o serviço de chá da longa mesa às 10h30. Sir Hugo ainda exibia o retrato. Lady Frances já havia se recolhido. A Cirta, Evelyn não estava com eles. Poirot inclinou a cabeça. Onde ela estava? Na biblioteca, segundo ela. Ela prefere não se misturar com convidados. E o Sr. Kinney, ainda na sala de estar conversando com o coronel. Ouvi as vozes deles quando passei. Poirot sentiu. Alguém ficou na galeria depois que Sir Hugo saiu. Não vi ninguém, senhor. Jennings trancou a porta. Eu mesmo confirmei antes de subir. No entanto, esta manhã, a pintura havia desaparecido. Ele ergueu o queixo. Então alguém com uma chave a moveu durante a noite. Ou então alguém da família conseguiu antes de trancarmos. Não afirmo saber como, mas sei que a equipe não teve nada a ver com isso. Meu pessoal não chega perto daquela galeria sem instruções diretas. Poirot observou por um momento. Você acredita que o retrato foi genuíno? Madame Elkins fungou. Eu não sei, mas sei que Lady Frances chorou por ele quando pensou que tinha sumido. Não pelo seu valor, pelo que isso significava para ele. E a Cirta, Evelyn, ela riu. Isso me diz alguma coisa, Sr. Poirot. Ele deu um leve sorriso. E o que isso te diz? Que Evelyn sabia que ia desaparecer, ou pelo menos não ficou surpresa quando isso aconteceu. Inclinei-me para a frente.
Você suspeita que ela ensinou tudo. Curtis estreitou os olhos. Eu suspeito que ela sabia acontecer. Evelyn é esperta, inteligente demais. Ela observa e espera, mas não é tão indiferente quanto finge. Poirot bateu as pontas dos dedos. E o Coronel Steele, um bom homem outrora, disse Elkins baixinho, mas agora há uma amargura nele. Acho que ele não gosta do que aconteceu com os Montresor. Orgulho demais, bom senso de menos. Ele bebe mais do que antes. Parou para Burke, sentiu pensativamente e lançou-te um olhar rápido para o livro Razão. E você mantém registros dos empregados domésticos, é claro, cada hora trabalhada, cada chave entregue. Cada quarto limpo. Posso ver as entradas da galeria dos últimos 3 dias, sem hesitar. Elkins virou o livro para si, parou para Bora, o examinou e apontou. Ontem à tarde, os limpadores de janelas. Fim. 2 homens da Cotterem Eles partiram pouco antes das 5. Eu mesmo verifiquei a saída deles. Os olhos de Poirot sinetaram ligeiramente. Eles subiram, limparam as janelas dos 2 andares, mas não dentro da galeria. Sir Hugo já a tinha trancado para o que Sir Tudio. Poirot pausou, anotou em seu caderninho. Merci, madame. É só isso por enquanto, mas a senhora ajudou mais do que imagina. Elkins assentiu rapidamente e voltou para sua mesa. Uma vez no corredor, Poirot caminhou em silêncio, com a testa franzida e as pontas dos dedos pressionadas em profunda concentração. Esperei até chegarmos ao pé da escada antes de falar. Você suspeita da Evelyn? Perguntei. Poirot balançou a cabeça. Não suspeito, eu observar. E noto que Madame Elkins observa atentamente, e não gosta de Evelyn. Isso introduz preconceito. Então por que perguntar? Porque até o preconceito tem valor. Ele nos mostra onde residem as lealdades, e mais importante, onde elas residem, não. Ele subiu as escadas com passos firmes e seguiu pelo corredor da ala leste, em direção aos aposentos de Evelyn. Bateu uma vez, bateu uma vez, bateu uma vez, bateu. A porta se abriu imediatamente. Evelyn estava parada na porta, ainda com a mesma calça e blusa que usara a manhã toda, cigarro na mão, sobrancelha arqueada. Veio-me acusar formalmente. Poirot fez uma breve reverência. Não, mademoiselle, só para fazer perguntas. Ela deu de ombros e se afastou, deixando-nos entrar. Seu quarto era ricamente mobiliado, mas despretensioso. Uma pilha de romances franceses enfeitava a escrivaninha. Um deles estava virado para baixo, com a lombada rachada, a besta romana por Zola. Levantei uma sobrancelha. Você lê francês? Perguntei. Bem, disse ela friamente. Não vejo sentido em ser provinciana. Poirot sorriu educadamente. Diga-me, mademoiselle, a senhora viu o retrato claramente quando foi inaugurado? Não, fiquei lá atrás. Estava mais interessado em observar os outros. Poirot foi até a estante, percorrendo as lombadas com a ponta do dedo. Você pareceu nada surpreso quando descobriram que o livro estava desaparecido. Eu não estava. Porque você esperava por isso. Porque esta casa devora a si mesma. Eu esperava que algo ridículo acontecesse. Ou a pintura seria falsa ou alguém a sabotaria. Sabotagem. Os olhos de Poirot brilharam. Você acha que alguém queria arruinar a vida do seu pai? Ela deu uma tragada lenta no cigarro. Acho que as pessoas aqui preferem incendiar a casa a admitir que estão perdendo o controle. Meu pai apostou naquele quadro. Frances está desesperada para tornar a propriedade respeitável novamente. Steele acha que ainda inspira respeito. E Roland? Ele quer usar o escândalo até virar um artigo nos tempos. E você, mademoiselle, o que quer? Seus olhos se demoraram em Poirot. A verdade. E uma saída para este circo. Poirot inclinou a cabeça. Você fala como se fosse o único realista. Eu sou o único que não finge. Saímos do quarto dela em silêncio. Assim que saímos do alcance da voz, perguntei. Você acredita nela? Poirot deu de ombros levemente. Ela diz a verdade, mas só em partes. Isso costuma ser mais perigoso do que uma mentira. Voltamos para baixo e encontramos Jennings esperando. Com licença, senhor. Ele disse. Mas houve um acontecimento.
Os olhos de Poirot se aguçaram. Fale, por favor. Eu estava verificando as janelas a seu pedido, e na escada norte, encontrei isso. Ele estendeu um pedaço de linho amassado. Poirot pegou-a com delicadeza. O que foi? Um pano de polimento. Da moldura, eu acho. Ainda úmido. Escondido atrás do lambril. Poirot examinou-o atentamente. E quem foi designado para limpar a galeria antes da visita? Só Elsie, a nova empregada. Ela era supervisionada pela própria Elkins. Poirot assentiu lentamente. Deixe-me vê-la. Em poucos minutos uma jovem criada nervosa foi conduzida à sala de estar. Ela não devia ter mais de 18 anos e suas mãos tremiam enquanto ela agarrava o avental. Senhorita Elsie, disse Poirot gentilmente, não tenha medo. Só quero saber a senhora poliu a moldura do retrato. Ela balançou a cabeça. Não, senhor. Só o chão e os aparadores. A senhora Elkins disse para não tocar na moldura. Disse que era muito valiosa. Poirot sorriu gentilmente. Mas alguém fez isso. Elsie hesitou, depois sussurrou: via Sir Evelyn na galeria na manhã anterior ao velório. Ela disse que estava só olhando, mas tinha um pano na mão. O olhar de Poirot se aguçou, mas ele apenas disse: obrigada, senhorita, isso é muito útil. Quando ela saiu, Poirot ficou parado com o olhar distante. Veja bem, Hastings, disse ele, quase para si mesmo. Todo mundo afirma ter desviado o olhar, mas alguém olhou atentamente, também de perto. E agora o quadro está ficando mais claro. Ele ajeitou os punhos da camisa e se virou para mim. É hora de falar com o coronel. O coronel Adrian Steele estava no conservatório quando o encontramos, sentado em uma cadeira de vime de espaldar alto, com um balão de conhaque na mão, contemplando através dos vidros embaçados o roseiral. Ele deu um leve grunhido quando entramos, erguendo o copo em uma saudação fingida. Ah, o grande detetive e seu fiel cronista, disse ele lentamente. Vieram perguntar se roubei o quadro. Receio de decepcionar. Eu só roubo corações. E mesmo isso já faz anos. Poirot deu um leve sorriso. Meu coronel, não estou aqui para acusar, mas para indagar. Você é um homem de disciplina militar, de precisão. Imagino que a mentira não seja facilmente tolerada em seu mundo. Steele deu uma risadinha seca. Você ficaria surpreso com a quantidade de mentiras que fazem o mundo girar, Poirot, principalmente na guerra e na sociedade. Poirot sentou-se à sua frente e cruzou as mãos. Diga-me, o que você achou do retrato? Não gostei, disse Steele girando o conhaque. Sentimental demais. Todas aquelas sombras taciturnas e expressões de desejo. Além disso, não confio em arte pelo que me disseram. Deve admirar. Geralmente significa que foi superestimado ou supervalorizado. E no entanto, disse Poirot suavemente, você estava aqui para a inauguração. Claro, Hugo é um velho amigo. Servimos juntos por um breve período, embora você nunca imaginaria agora. Ele nunca foi soldado, não de verdade, mas eu lhe devia cortesia. Poirot inclinou a cabeça ligeiramente. Você o conhece há muito tempo. Steele assentiu. Desde a universidade. Estávamos no mesmo grupo, embora eu tivesse origens muito diferentes. O Hugo nasceu nessa família. Conquistei minha posição. Você aprovou suas recentes investidas na especulação artística. Steele franziu a testa. Não, achei tolice e disse isso a ele. O pai dele teria feito o mesmo, mas Hugo sempre acreditou em resgatar a grandeza, mesmo que isso significasse navegar às cegas em águas turbulentas. E o quadro, disse Poirot lentamente, se fosse desmascarado como falsificação, isso o prejudicaria. Steele se inclinou para a frente. Não apenas financeiramente, seria quebrar ele. Você não entende, Poirot. Hugo não está apenas colecionando arte. Ele está colecionando significado, legado. Ele está desesperado para deixar uma marca. Poirot assentiu como se isso confirmasse algo que já se agitava em sua mente. E você, coronel, como se sente em relação a esse desespero? A pergunta pairou no ar por mais um instante do que o desejável. Steele encontrou os olhos de Poirot, e algo brilhou brevemente atrás dos seus. Sinto pena dele, disse ele, com a voz inexpressiva. E isso me deixa furioso.
Porque o Hugo que eu conheci nunca implorou por piedade. Ele ordenou. Agora ele se comporta. Houve silêncio por um momento. Então Poirot perguntou bem baixinho. Você já se apaixonou por Lady Frances? Fiquei surpreso com a franqueza daquilo, mas Steele não piscou. Ela é uma mulher linda, disse ele calmamente. Jovem demais para ele, mas não para mim. E leal demais para qualquer um de nós. Ainda assim você passa tempo sozinho com ela. Ela precisa de uma amiga. Poirot inclinou a cabeça. Claro. Ele se levantou lentamente, olhando para o jardim. Uma última pergunta, coronel. O senhor conhece alguém que queira envergonhar Sir Hugo, não apenas arruiná-lo, humilhado? Steele apertou o maxilar. Sim, ele mesmo. Poirot estudou por mais um momento e então fez uma leve reverência. Obrigado. Isso é tudo por enquanto. Enquanto voltávamos para a casa principal, virei-me para Poirot. Você acha que ele está escondendo alguma coisa? Ele está se escondendo muitas coisas, respondeu Poirot. Mas não, eu acho a pintura. Ele não é o tipo de homem que esconde objetos. Ele esconde emoções, arrependimento, ressentimento. E essa conversa sobre legado. Será que ele está tentando sabotar Hugo por antigas mágoas? Poirot balançou a cabeça. Se quisesse destruir Hugo, não o faria com prestidigitação. Ele o confrontaria com uma honestidade brutal, talvez até com crueldade, mas não encenaria um desaparecimento. Não, Hastings. Este é o trabalho de alguém que entende de despiste, alguém teatral, alguém que sabe como desviar o olhar da verdade. Retornamos ao corredor central no momento em que Jennings se aproximava, seu rosto calmo de sempre marcado por uma leve sombra de preocupação. Com licença, senhores, disse ele baixinho. Mas algo estranho aconteceu. A governanta Madame Elkins está desaparecida. Poirot parou no meio do caminho. Desaparecido. Ela não voltou para a cozinha depois do seu intervalo habitual para o jantar. Verifiquei os aposentos dela. Vazios, sem bilhete. O casaco dela sumiu. Não. Está tudo no lugar. Menos as chaves dela. Poirot estreitou os olhos. Quais chaves? Para a lavanderia. Para o armário da ala leste e para o porão. Percebi a mudança em Poirot imediatamente, como um fio sendo esticado. Ele se virou bruscamente e caminhou pelo corredor em direção à escada dos empregados, falando rapidamente por cima do ombro. Hastings, siga-me. Jennings, vá buscar Sir Hugo e diga-lhe para não deixar ninguém sair do local. Em poucos minutos, chegamos à estreita porta do porão, na base do corredor leste. Ela estava entreaberta. Poirot empurrou-a às velhas dobradiças rangendo. Um hálito frio e bolorento nos saudou vindo das sombras abaixo. Espere, murmurou Poirot, tirando uma pequena lanterna elétrica do bolso do casaco. Vamos descer com cuidado. Subimos as escadas uma de cada vez. A adega era surpreendentemente ampla. Um labirinto de salas de pedra com prateleiras de vinho envelhecido. Conservas em conserva e móveis quebrados empilhados nos cantos. O ar estava carregado de poeira e umidade. A luz de Poirot piscou no chão até iluminar algo claro, algodão branco. Nós corremos para frente. Madame Elkins jazia encolhida ao lado de um caixote virado, com uma das mãos segurando uma pequena chave de ferro. Seus olhos se abriram com a nossa aproximação, e ela deu uma tosse rouca. Calma, madame, disse Poirot, ajoelhando-se ao lado dela. Está ferida. Ela balançou a cabeça fracamente. Alguém empurrou. Por trás, vim verificar o inventário antigo. Pensei que havia algo errado com as fechaduras ou vi. Seus olhos se encheram de medo. Eles sabiam que eu encontraria. Poirot franziu a testa. Encontre o que, senhora? Ela abriu a boca, mas outra tosse a atingiu. Poirot se virou para mim. Ela precisa ser levada para cima. Jennings, traga ajuda imediatamente. O mordomo que acabara de aparecer na entrada da escada assentiu e saiu correndo. Poirot permaneceu ajoelhado ao lado dela, arrancando delicadamente a chave de seus dedos. Ele examinou. Uma pequena chave de ferro enferrujada. Nada parecida com as chaves de latão modernas usadas lá em cima. Uma chave antiga de depósito, murmurou Poirot. Ou talvez, ele se levantou.
passando a lanterna pela parede até que ela iluminou o contorno tênue de uma segunda porta, meio escondida por um guarda-roupa apodrecido. Ele a empurrou para o lado. A porta rangeu ao se abrir. Lá dentro havia uma alcova estreita, e no centro um baú surrado. Poirot aproximou-se cautelosamente, e abriu o trinco. Dentro havia um maço de papéis e em cima deles, uma segunda pintura, uma réplica quase exata de Abel Amélie. Embora a pincelada fosse sutilmente diferente, menos refinada, mais apressada, os olhos de Poirot brilharam. Ah! Olhei, atônito. Uma falsificação. Poirot não respondeu de imediato. Estendeu a mão, levantou a tela delicadamente e examinou o verso da moldura. Em seguida, retirou cuidadosamente o maço de papéis que estava embaixo. Faturas, cartas, esboços preliminares. Disse ele calmamente. Prova de um esquema de falsificação. Alguém encomendou isso. Ele se virou lentamente para mim, e alguém estava desesperado o suficiente para escondê-lo aqui, e silenciar Madame Elkins para mantê-lo enterrado. Mas quem? Sussurrei. Os olhos de Poirot se estreitaram. Acredito que agora conheço o como. Hastings. Em breve saberei o quem. Farei. Poirot ficou parado por um longo momento no pó escuro, a luz da tocha refletindo na pintura falsificada em suas mãos. O silêncio era denso, quebrado apenas pelos gemidos fracos de Madame Elkins enquanto Jennings e um lacaio a carregavam escada acima. Poirot pareceu não notar que eles saíam. Sua concentração era absoluta. Está tudo aqui, murmurou ele, virando os papéis um por um. Um rastro de engano, cuidadosamente escondido como fruta podre sob o assoalho. Aproximei-me. Mas como sabemos quem criou a falsificação? O olhar de Poirot se voltou para mim. Ainda não, mas sabemos disso. Alguém em Vrenfield Hall encomendou ou adquiriu uma versão falsificada de Abel Amélie. Alguém com acesso a antigos depósitos. Alguém que conhecesse a rotina de Elkins. E agora, Hastings, agora o verdadeiro jogo começa. Voltamos para o andar de cima no momento em que a família se reunia ansiosamente na sala de estar. Sir Hugo estava perto da lareira, o rosto pálido, mas resoluto. Lady Frances estava sentada, pálida e silenciosa, segurando um lenço. Evelyn se inclinou na porta de braços cruzados, os olhos brilhando com uma emoção indecifrável. Keane andava de um lado para o outro perto das estantes, enquanto o coronel Steele olhava pela janela, conhaque na mão impassível. Poirot entrou com a pintura falsificada debaixo do braço e colocou-a no aparador sem dizer uma palavra. Lady Frances ofegou. Isso não é a mesma coisa. Sir Hugo deu um passo à frente, mas hesitou. O quê? Em nome de Deus. Poirot levantou a mão. Este, meus amigos, não é o quadro que estava pendurado na galeria. É um cópia, um feito com considerável habilidade, mas não pelas mãos de Jericho. Estava escondido em um baú trancado no porão. A voz de Evelyn soou áspera e fria. Então era tudo uma falsificação o tempo todo. Eu sabia. Não, mademoiselle, disse Poirot gentilmente. O original, o que você viu revelado, era real, ou pelo menos de origem genuína do século XIX. Isto, ele bateu na segunda pintura, era o backup, uma contingência. Keane se virou da estante. Com que propósito? Poirot assentiu levemente. Essa é a questão, monsieur. Mas acredito que agora temos peças suficientes para começar a montar o todo. Ele caminhou até a lareira, respirou fundo e olhou lentamente ao redor da sala. Os outros o observavam como se esperassem um veredito. Vou falar francamente, disse Poirot. Este caso nunca foi um mero roubo. O desaparecimento da pintura não foi um crime de oportunidade. Foi uma ação calculada destinada a provocar uma reação. Por quê? Porque o falsificador estava aqui, entre nós observando. O rosto de Sir Hugo empalideceu. Você está dizendo que um de nós copiou? Poirot assentiu gravemente. Sim, e então removeu o original da moldura e o substituiu por este, apenas para esconder ambos. A falsificação abaixo, o retrato real atrás da parede. Um truque, sim, mas também um experimento psicológico. O objetivo era ver quem entraria em pânico, quem mentiria, quem trairia. Loucura, murmurou Steele balançando a cabeça.
Poirot virou-se para ele. Não, meu coronel. Loucura não. Desespero. Ele apontou para a pintura. Isto não foi feito ontem. A tinta levou semanas, talvez meses para secar. E as cartas encontradas com ela sugerem que foi encomendado por intermediários. Alguém começou a planejar isso muito antes da inauguração. Lady Frances olhou para o marido e sussurrou. Hugo, diga-me que você não teve nada a ver com isso. Mas Hugo ficou em silêncio, olhando para a falsificação com a expressão de um homem que vê seu mundo deslizar para o mar. Poirot voltou a se aproximar da lareira. Sua voz agora baixa, quase íntima. Quando se tenta um engano desse tipo, nunca é por esporte. É sempre para encobrir algo pior. Então vamos considerar quem tinha os meios, o acesso, o motivo. Ele se virou para Keane. Monsieur Keane, o senhor examinou a pintura. Sim, Keane assentiu, brevemente, e eu disse a Sir Hugo que não poderia confirmar a autenticidade sem a procedência. Mas você nunca viu o verso da tela? Não, já estava montado e selado na estrutura quando cheguei. Poirot olhou para Hugo. Você mandou emoldurar antes de mostrar para Keane. Eu, sim, para protegê-lo, ou para escondê-lo, disse Evelyn friamente. Poirot voltou-se então para Lady Frances. A senhora disse que a pintura significava mais para Sir Hugo do que apenas arte, que era deles a ovação. Mas por quê? Ele estava endividado. Seu rosto empalideceu ainda mais. Nós tivemos dificuldades. Alguns credores, mas eu não sabia o quão ruim as coisas estavam. Poirot curvou a cabeça levemente. Sir Hugo, o senhor mesmo encomendou a falsificação, na esperança de fazê-la passar por genuína, e depois vendê-la por uma fortuna antes que a fraude fosse descoberta. Os olhos de Sir Hugo se ergueram bruscamente. Não, meu Deus, Poirot. Não. Posso ser orgulhoso, mas não sou uma fraude. Poirot assentiu lentamente, como se esperasse a negativa. E, no entanto, a falsificação existe. Então, se não for você quem? O silêncio aumentou. Então uma voz baixa falou das sombras. Eu fiz. Todas as cabeças se viraram. Evelyn deu um passo à frente, braços ao lado do corpo, expressão indecifrável. Mandei falsificar, disse ela. 6 meses atrás, descobri que a pintura era real, ou pelo menos possivelmente real, e sabia o que meu pai faria com ela. Ele apostaria tudo, venderia, arriscaria, jogaria na própria reputação como um moribundo joga moedas em um poço. Eu não queria que ele fosse destruído. Sir Hugo olhou para ela, atordoado. Você fez o quê? O tom de Evelyn era firme. Contratei um restaurador que conhecia da minha época em Paris. Disse a ele que era para um cenário teatral. Eu não precisava de uma combinação perfeita. Apenas algo próximo o suficiente para enganar um olhar casual. Então esperei. Quando o retrato chegou, vi onde ele escondeu. E na noite anterior à inauguração, entrei de fininho e os troquei. Keane parecia incrédulo. Mas o original é revelado. Sim, disse Evelyn. Porque a falsificação não era boa o suficiente. No último minuto, perdi a coragem. Coloquei o original de volta antes que meu pai o revelasse. Mas assim que veio a público, entrei em pânico novamente. Fingi o desaparecimento e escondi os dois. O original na parede, a falsificação no porão. Poirot assentiu. Então sua intenção era proteger seu pai removendo tentação. Evelyn olhou para baixo, ou pelo menos adiar, obrigá-lo a reconsiderar. Eu pensei, se ele achasse que era roubado, talvez parasse, reavaliasse. Mas eu não sabia que Elkins tinha descoberto a falsificação. Eu não queria que ela se machucasse. Sir Hugo deu um passo à frente, com a voz rouca. Você fez tudo isso por mim. Ela olhou para ele, com uma expressão dura. Não confunda com afeto, pai. Eu fiz isso porque esta família merece mais do que ser lembrada pelo seu nome. Mas eu não queria vê-lo destruído. Não assim. Poirot assentiu lentamente. Aí está a psicologia. Hastings, não malícia, mas proteção distorcida em subterfúgio. Uma filha tentando salvar o pai, dele mesmo. O silêncio pairava no ambiente como gelo. Por fim Sir Hugo sentou-se pesadamente. E agora? Poirot olhou para ele com seriedade. Agora você faz uma escolha. A pintura é real, mas também o é o perigo de vendê-la sem procedência.
Você ainda pode recuperar sua honra, mas somente se encarar a verdade, não sepultá-la. E com isso a questão do retrato desaparecido atingiu seu cerne, não de roubo ou fraude, mas de orgulho, medo e das coisas terríveis que fazemos quando tentamos proteger aqueles que não podemos salvar. Naquela noite, a atmosfera em Renfield Hall estava contida, como costuma acontecer depois de uma tempestade, não exatamente calma, mas pesada, crua e incerta. Um silêncio se instalou na sala de estar, semelhante à quietude que se instala após uma confissão na igreja. Evelyn se retirou em silêncio, recusando o jantar. Sir Hugo permaneceu sentado perto da lareira, copo na mão, olhando fixamente para as brasas sem dizer uma palavra. Lady Frances pairava perto dele, falando pouco, tocando-lhe o ombro de vez em quando, como se não tivesse certeza se o conforto era permitido. Poirot tomou seu chá na biblioteca, andando lentamente entre as estantes, parando ocasionalmente para ajustar um volume torto ou bater o dedo no queixo. Pensativo, fiquei por perto, observando-o processar qualquer fio que ainda o atormentasse. Faz sentido, eu disse cautelosamente. Não é? Evelyn fez a falsificação. Ela encenou o desaparecimento. Elkins quase descobriu. Daí o ataque. Tudo já foi explicado. Poirot parou no meio do caminho, estreitando os olhos ligeiramente. Não, meu amigo. Não é explicado. É confessado. Mas confissão, como você sabe, nem sempre é sinônimo de verdade. France atesta. Mas a história da Evelyn condiz com os fatos. Fatos são como peças de xadrez. Hastings. Podem se encaixar em muitos padrões, mas apenas uma solução vence o jogo. Ele retornou à lareira, tomou um gole do chá já frio e pousou a xícara com cuidado. Ela admitiu ter falsificado a pintura. E eu acredito que sim, mas há um elemento que continua me perturbando. Ele enfiou a mão no bolso e tirou a velha chave de ferro que Madame Elkins guardava no porão. Esta chave, ela abre um baú de armazenamento, que Evelyn não deveria saber que existia, nem ter acesso, mas ela teve tempo, não teve, o suficiente para descobrir. Poirot inclinou a cabeça. Talvez, mas Madame Elkins me disse que encontrou evidências de adulteração antes da revelação, ou seja, outra pessoa, alguém que não seja Evelyn, já estava envolvido na ocultação daquela falsificação, e isso sugere algo mais complexo. Evelyn pode ter posto o primeiro plano em ação, mas alguém cooptado isto, cooptado isto, cooptado isto, cooptado isto. Sim. Alguém usou o estratagema de Evelyn como disfarce para sua própria farsa. A intenção dela era proteger o pai, mas outra pessoa viu a oportunidade de proteger algo, ou alguém, completamente diferente. Nesse momento, uma batida na porta nos interrompeu. Jennings entrou silenciosamente. Com licença, senhor. O coronel Steele pede uma palavra em particular. Ele está no escritório. Poirot assentiu lentamente. Muito bem. Vou vê-lo imediatamente. Seguimos Jennings até o escritório do outro lado do corredor, uma sala escura com painéis e forrada com antigas gravuras de caça. Steele estava em pé ao lado da mesa de decantadores, enchendo seu copo com conhaque. Ele não se virou quando entramos. Estive pensando, Poirot, disse ele, em voz baixa. Tem mais por trás de tudo isso, não é? Poirot não disse nada, deixando o silêncio fazer o seu trabalho. Eu achava que conhecia Evelyn. Eu a admirava de verdade, e sabia que Hugo era cego à própria imprudência. Mas tem uma coisa que eu não disse antes. Algo que eu guardei em segredo. Ele se virou lentamente, o copo tremendo em sua mão. Há 2 semanas, ouvi Frances ao telefone. Ela achou que estava sozinha na sala de estar. Ela estava falando em francês. Sei o suficiente para acompanhar conversas básicas. A expressão de Poirot se acirrou. E o que ela disse? Ela mencionou um comprador, um francês, algo sobre uma proposta segura. Uma proposta segura. Ela disse que estava quase pronta, que ninguém precisava saber. Poirot franziu a testa. Isso foi antes do retrato ser revelado. Sim. Ela deu o nome da pessoa com quem estava falando. Steele balançou a cabeça. Não, mas ela encerrou a ligação abruptamente quando me viu passando.
Ela fingiu que era sobre o buffet. Poirot apertou as pontas dos dedos. Você disse que ela falava francês fluentemente, melhor que Evelyn ou Hugo. Ela estudou na Suíça, eu acho. Poirot virou-se para mim. Vamos, Hastings. Saímos do escritório e fomos para a suíte principal, onde a porta de Lady Frances estava entreaberta. Poirot bateu de leve. Sim, respondeu ela com uma voz suave. Poirot entrou. Ela sentou-se à penteadeira escovando os cabelos. Seus olhos encontraram os dele no espelho. Espero que esteja se recuperando do drama do dia, madame, disse ele. Ela deu um sorriso pequeno e frágil. Acho que era só uma questão de tempo. Hugo nunca conseguiu controlar o caos que atraía. Poirot caminhou lentamente em sua direção. Você se importa profundamente com ele? Sim, ela disse simplesmente. Mas você temia a ruína dele, continuou Poirot. Você temia a venda de uma pintura que poderia fracassar sob escrutínio. Então tomou precauções. Ela congelou com o pincel no ar. Você pensou, disse Poirot, em voz baixa, que se pudesse organizar discretamente uma venda privada, por meio de contatos franceses discretos, poderia se livrar da pintura antes que Evelyn, Steele ou mesmo Keene pudessem intervir. Lady Frances virou-se lentamente com o rosto pálido. Eu não queria mentira, mas precisávamos do dinheiro. Hugo estava desesperado. E Evelyn, ela jamais teria permitido. Ela me detesta. Então você arranjou seu próprio comprador. Ela assentiu, a vergonha se contraindo em suas feições. Sim. Através de um traficante que conheci em Genebra. Eles estavam dispostos a manter segredo. Pagavam bem, sem fazer perguntas. E quando a pintura foi revelada e a falsificação descoberta, entrei em pânico. No começo pensei que fosse culpa do Hugo, ou de Evelyn. Mas aí aconteceu o roubo e pensei que talvez fosse alguém tentando me incriminar. A voz de Poirot soou mais suave agora. Mas você não atacou Madame Elkins? Não, meu Deus, não. Eu nem sabia que ela tinha ido para o porão. Fazia anos que eu não ia lá. Ele assentiu. Eu acredito em você. Pois isso não era seu plano. Você apenas tentou orquestrar uma transação discreta. Você foi um facilitador, não um manipulador. Falei então atordoado. Mas então quem fez tentando silenciar Elkins? Quem estava no porão? Poirot olhou pela janela e depois se virou lentamente para nós. Apenas uma pessoa teve o conhecimento, a motivação e a presença de espírito para usar o plano de Evelyn como cortina de fumaça. Uma pessoa que entendia de arte, falsificação e reputação. E uma pessoa que se manteve distante o suficiente para passar despercebida. Lady Frances prendeu a respiração. Você não quer dizer? Poirot assentiu. Sim, Sr. Roland Keene. As palavras ficaram suspensas no ar. Ele foi o primeiro a questionar a procedência do retrato, disse Poirot. Mas nunca duvidou verdadeiramente de sua autenticidade. Por quê? Porque foi ele quem mandou falsificar, com bastante antecedência. Quando Evelyn o procurou pensando que seria a instigadora, já estava entrando em um plano que ele discretamente começara a moldar. Mas por quê? Perguntei. Porque se a pintura fosse posteriormente comprovada como falsa, Keene poderia discretamente desacreditar o vendedor e alegar que descobriu uma fraude. Mas se a pintura eram reais, ele poderia usar o pânico em torno do desaparecimento para reduzir seu preço e então comprá-lo por uma pechincha de um montressor desesperado. Lady Frances sussurrou. Ele estava jogando dos dois lados. Poirot assentiu. E quando Madame Elkins encontrou a falsificação no porão, ele a seguiu, empurrou-a em pânico. Um ato desajeitado de um homem que, de resto, era hábil em permanecer invisível. Ele se virou para a porta. É hora de confrontar o Sr. Keene. E com isso descemos mais uma vez ao estágio final da intrincada busca de Poirot. A verdade, revelada não apenas pelas pistas, mas pelos motivos por trás delas. Roland Keene exatamente onde se esperaria encontrar um homem prestes a ser desmascarado,
sozinho na sala de bilhar, fingindo não esperar por nada. Ele estava parado no fundo da sala, passando o giz distraidamente na ponta de um taco que não tinha intenção de usar. Um copo de uísque pela metade estava no canto da mesa de feltro verde. Quando Poirot e eu entramos, Queenie não ergueu os olhos. Eu me perguntava quando você viria. Ele disse sem se virar. Poirot fechou a porta atrás de nós com um clique suave. Mas sim, senhor. O senhor é um homem de antecipação. Você planeja os resultados antes mesmo que os outros percebam que o jogo começou. Queenie finalmente se virou, o rosto cuidadosamente composto. Suponho que você ache que descobriu que eu falsifiquei a pintura. Escondi. Tentei desacreditar os Montresor. Que decepcionantemente elegante. Não é arrumado, respondeu Poirot calmamente. Elegante. Você não me parece um homem que tolera bagunça. Caos sim, mas só quando vocês são o arquiteto. Queenie deu um sorriso fraco. E a sua prova? Poirot caminhou até a mesa e bateu levemente na borda. Vamos começar com o motivo. Você se apresentou como um negociante de arte com um interesse passageiro em Jericho. No entanto, veio de Nova York para um retrato cuja existência era posta em dúvida e cuja procedência não era comprovada. Curioso. Eu vim porque suspeitei era real. Poirot assentiu. Exatamente. Mas o senhor também viu uma oportunidade. Evelyn Montresor, brilhante e desiludida, impulsiva, veio até o senhor com um plano para criar uma falsificação. Ela acreditava que tinha vantagem. Mas o senhor, Monsieur, já tinha uma. A dela era apenas a segunda cópia. A máscara de Queenie quebrou, apenas por um instante, enquanto suas sobrancelhas se contraíram para cima. Sim, continuou Poirot. Evelyn confessou ter contratado um falsificador. Ela me disse que a pincelada foi feita às pressas. Faltava precisão. Mas a versão que encontrei no porão era diferente. Tecnicamente melhorar. Uma falsificação mais antiga. Isso foi obra sua, meu amigo. A pintura real ficou pendurada na galeria até a inauguração. Então você atacou. Você ainda não tem provas de que eu toquei nele, disse Queenie, com o tom endurecendo. Não. Poirot se aproximou. Madame Elkins não tinha motivo para entrar no porão, até notar que uma chave havia sido emprestada. Ela investigou. Encontrou a falsificação mais antiga que o senhor havia escondido. E o Sr. Queenie a seguiu. Ela ouviu alguém atrás dela, e então, caiu, ou foi empurrada. Isso não prova nada. Poirot assentiu lentamente. Então vamos falar de oportunidade. Poucas pessoas conheciam a planta desta casa o suficiente para encontrar um obscuro baú de armazenamento em uma parte abandonada do porão. Elkins sabia. Evelyn poderia ter adivinhado. Mas o Sr. Monsieur foi mostrado a casa por Jennings no seu primeiro dia. O senhor pediu para ver o porão, por questões de umidade, ou assim alegou. Foi lá que o senhor plantou a melhor falsificação. Não para enganar os Montresor, mas para ancorar o seu próprio plano. Queenie não disse nada. Ele havia parado de sorrir. Poirot foi até a janela, a penumbra do entardecer lá fora refletindo fracamente no vidro. Você esperava comprar a pintura por um preço baixo, continuou ele. Desacreditar sua procedência por meio de vazamentos anônimos, sugerir que ela havia sido trocada ou roubada, e em seguida, aparecer com uma oferta particular. Mas Evelyn interrompeu o plano. Ela pegou dela a falsificação e criou uma ilusão separada, um roubo para proteger o orgulho do pai. Você percebeu que a trama dela mascararia a sua perfeitamente. Ele se virou e encarou Queenie diretamente. Só que você não previu Elkins. Você não esperava que ela descobrisse a falsificação no porta-malas. E em seu pânico, você a colocou em perigo. Um momento de imprudência de um homem que, de resto, é tão friamente preciso. Queenie pegou sua bebida e bebeu o resto de um só gole. E agora, disse ele, você me acusa na frente de Sir Hugo. Ele nunca vai acreditar em você. Não sem uma confissão assinada. Ele quer acreditar que a pintura é real.
disse Poirot suavemente. Mas você entendeu mal o aristocrata inglês. Orgulho é uma coisa, mas ser usado é outro. A porta atrás de nós se abriu. Sir Hugo entrou, seguido por Lady Frances e Evelyn. O coronel Steele seguiu atrás de braços cruzados. Os olhos de Keene se voltaram para cada um deles, avaliando, calculando. Boa noite, disse ele, despreocupado. Uma noite adorável para um acerto de contas. Poirot gesticulou em direção à mesa de bilhar, onde a pintura falsificada agora repousava. Gostaria de examinar seu próprio trabalho, monsieur. Keene não disse nada. Sir Hugo deu um passo à frente. É verdade? Perguntou baixinho. Você plantou isso? Keene ergueu as mãos em fingida rendição. O que posso dizer? O mundo da arte é construído sobre a ilusão. Eu apenas refinei a ilusão já em movimento. Sua filha queria te proteger. Eu queria capitalizar a oportunidade. Você a usou, disse Hugo, com a voz áspera de desgosto. Ela se aproximou meu. Sir Hugo respondeu Keene friamente. Não se esqueça disso. Lady Frances foi até o marido. Você não vai se safar dessa. Keene deu um leve sorriso. Já fiz isso. A menos que você queira o escândalo. Se você continuar com as acusações, a imprensa vai perguntar por que havia uma pintura falsificada na sua casa, para começo de conversa. Como ela foi parar lá, quem sabe, o que mais poderia estar escondido? Poirot deu um passo à frente. Você confia no medo para fazer o trabalho por você, mas você julga mal o seu público. Os Montresor podem ser orgulhosos, mas não são covardes. Sério, disse Keene. Então vá em frente. Chame a polícia. Joga o nome de todo mundo na lama. Eu saio com uma manchete e um contrato para publicar um livro. Evelyn deu um passo à frente. Você não vai. Ele piscou. Não, eu também fiz uma cópia. Lembra? Disse ela. E ainda tenho o contato do homem que falsificou a minha. Ele tem medo de você. Você o pressionou para comprar anfetaminas, não pagou o que prometeu. Ele tem cartas, esboços, e eu vou entregá-los às autoridades. O sorriso de Keene desapareceu. Também contarei a eles como você pôs as mãos na governanta, continuou ela, como ela quase morreu. Keene olhou ao redor da sala mais uma vez. Pela primeira vez pareceu encurralado. Poirot caminhou até ele. Então, esse é o cheque-mate. Houve um longo silêncio. Finalmente, Keene pousou o taco de bilhar, lenta e deliberadamente. Vou embora hoje à noite, disse ele, silenciosamente. Você não terá mais notícias minhas. Sir Hugo deu um passo à frente. Não, você vai esperar aqui, até o guarda chegar. Keene o encarou. Você arriscaria o escândalo. Prefiro ser humilhado a ficar em dívida com um abutre, disse Hugo. Além disso, já fui humilhado antes. Causa menos dano do que desonra. Poirot se virou para mim com um leve sorriso. É sempre gratificante, não é? Para ver o espírito humano escolher a verdade. E quando Jennings saiu para telefonar para as autoridades, a fachada finalmente quebrou, e Roland Keene, mestre das aparências, se viu finalmente incriminado. Feio na manhã seguinte, Renfield Hall permaneceu silenciosa sob um manto de neblina. O tipo de manhã, Poirot diria mais tarde, em que o mundo parece pausar entre o que foi e o que deve ser. Os corredores, antes vibrantes de tensão, haviam mergulhado em uma calma inquietante. Um policial da delegacia local chegara logo após o amanhecer, e Roland Keene partira sem resistência, embora não sem desdém. Suas palavras de despedida foram frias e calculadas. Você conquistou uma vitória moral, Poirot, mas reputações são mais frágeis que verdades. Agora, enquanto a casa se agitava em uma paz frágil, Poirot e eu tomamos nosso café da manhã na sala de estar. Ele havia comido pouco, uma fatia de torrada, meio ovo cozido. A maior parte de sua atenção estava voltada para o vapor que subia de sua xícara de café, como se estivesse observando fantasmas se materializarem e desaparecerem nos vapores.
Finalmente quebrei o silêncio. Você acha que é o fim, Poirot? A prisão de Keene, a confissão de Eveline, a falsificação exposta. Poirot não olhou para cima. Não, Hastings, esse é a conclusão, sim, mas o fim, não. As verdades do coração deixam sombras mais longas do que as verdades da lei. Há feridas aqui ainda abertas, e algumas receios são auto-infligidas. Antes que eu pudesse falar novamente, Janine entrou. Serugo pede para falar com vocês dois. Ele está na galeria. Poirot levantou-se imediatamente, limpando migalhas da lapela. Tudo bem, venha, Hastings. O capítulo final aguarda. A galeria havia sido aberta novamente, as pesadas cortinas de veludo abertas. A luz do sol, pálida e hesitante, filtrava-se pelas janelas altas, iluminando as paredes com uma claridade suave. O original La Belle Amélie foi restaurado à sua estrutura, agora com uma placa embaixo com os dizeres provenientes sobre revisão. Um gesto honesto, pensei. Um aceno à imperfeição em uma casa muito obcecada pelas aparências. Serugo estava diante da pintura, com as mãos cruzadas atrás das costas. Seu rosto tinha novas linhas, sua postura um pouco menos orgulhosa. Ele se virou quando nos aproximamos. Eu queria agradecer, disse ele, falar com clareza, pelo menos uma vez. Poirot inclinou levemente a cabeça. Estamos às suas ordens, monsieur. Passei a maior parte de 10 anos tentando fugir da ideia de que me tornaria irrelevante, disse Hugo. Os Montresor já foram mecenas das artes, governadores, nobres. Agora eu administro cobradores de dívidas e taxas de restauração. Quando soube que o retrato poderia ser real, vi minha chance, não pelo lucro, mas pelo significado, pelo legado. Poirot assentiu gentilmente, e no entanto, você nunca questionou sua origem. Por quê? Porque eu não querer saber. Paguei pelo silêncio, não pela certeza. Houve uma pausa pesada com o peso de 1000 arrependimentos não ditos. Devo um pedido de desculpas a Eveline, disse ele, não apenas pela noite passada, por anos de negligência, por presumir que ela protegeria esta casa simplesmente porque ela leva seu nome. Ele estava certo em desconfiar de mim. Dei a ela poucos motivos para agir de outra forma. Evelyn te protegeu da única maneira que sabia, disse Poirot, não confiando em você, mas antecipando seu fracasso e escolhendo a vergonha menor, Hugo estremeceu, mas assentiu. Ela herdará a propriedade. Tal como está. Ela deve ter o controle. Francis concorda. Então o senhor é sábio. Sir Hugo, disse Poirot. Poucos homens admitem que perderam o mapa, e menos ainda entregam a bússola. Quando nos viramos para sair, Evelyn entrou na galeria. Ela parou ao nos ver com uma expressão indecifrável. Voltarei mais tarde, disse ela. Não, disse Hugo, com a voz firme, mas calma. Fique. Eles se entreolharam. O abismo entre eles ainda era vasto, mas não mais impossível. Sinto muito, disse Hugo. Evelyn cruzou os braços. Não quero suas desculpas, padre. Quero sua compreensão. Ele assentiu. Então talvez você me permita começar por aí. Poirot colocou a mão gentilmente no meu braço e me levou silenciosamente para fora da sala. Percorremos os corredores em silêncio, por vários minutos antes de Poirot parar em uma janela lateral com vista para o roseiral. A neblina havia se dissipado, e o sol da manhã refletia nas pétalas encharcadas de orvalho. Eu sempre disse, murmurou Poirot, que a psicologia é tudo. Neste caso, não foi o pincel, a tela ou a procedência que revelaram a verdade. Foi a intenções. O ato de Evelyn foi um escudo. O de Keene, uma adaga. E Sir Hugo, ele simplesmente não conseguia encarar o próprio reflexo. Ele se virou para mim com uma expressão pensativa. Sabe o que achei mais revelador, Hastings? Eu balancei a cabeça. Ninguém nesta casa jamais perguntou se a Belle Amélie era um retrato de alguém real. Falavam do seu valor, da sua pincelada, do seu significado para os outros. Mas ninguém perguntou uma única vez quem era ela e a história dela.
Essa, disse ele suavemente, é a tragédia da riqueza e do orgulho. Até a beleza se torna uma transação. Passamos o resto da manhã auxiliando em pequenos arranjos, as declarações do policial, a recuperação da pintura falsificada como prova, a embalagem dos pertences de Keane. Lady Frances teve a gentileza de nos oferecer chá antes de partirmos. Ela parecia mais leve, embora cansada, como se tivesse prendido a respiração por tempo demais. Quando o carro ficou pronto, Evelyn nos encontrou na porta. Ela falou pouco, mas seu aperto de mão era firme, e seus olhos estavam mais claros do que antes. Você não desculpa o que eu fiz, ela disse a Poirot. Não, mademoiselle. Mas eu entendo, e entender é o começo da cura. Ela deu um único aceno, depois se virou e desapareceu de volta para dentro da casa. Enquanto nos afastávamos, a mansão desaparecendo atrás de nós na névoa do outono, virei-me para Poirot. Você acha que a pintura é real? Poirot deu um leve sorriso, olhando pela janela. Talvez não. Isso, Hastings, caberá aos estudiosos debaterem. Mas para mim a maior obra-prima não foi a tela, mas a coragem que Evelyn demonstrou ao revelar seu segredo. E a humildade que Sir Hugo encontrou em perder aquilo que ele achava que não poderia viver sem. Ele ajeitou os punhos com satisfação. E além disso, acrescentou ele com um brilho nos olhos, mesmo que a dama no retrato tenha nascido da imaginação, o engano em torno dela revelou muito mais do que qualquer assinatura jamais poderia. Natureza humana, sugeri, exatamente, o maior retrato de todos. E com isso, Hercule Poirot, que mais uma vez havia trazido ordem ao caos, recostou-se na cadeira, satisfeito por as sombras terem se dissipado, se não do retrato, pelo menos das pessoas que antes estavam diante dele. Os dias que se seguiram trouxeram uma calma suave a Renfield Hall, menos uma celebração do que um retorno à respiração. A tensão que se envolvia na propriedade como era começar a se dissipar. Os funcionários se movimentavam com menos apreensão. Os cômodos, antes cercados por segredos, estavam abertos à luz. Até o tic-tac dos relógios parecia mais constante. Poirot e eu ficamos mais uma noite por insistência de Sir Hugo, embora eu suspeitasse que fosse menos por formalidade e mais por reflexão. Havia um peso que persistia. Uma necessidade de encerramento não apenas dos fatos, mas também dos sentimentos. O tipo de encerramento que Poirot, em seus momentos mais tranquilos, mais valorizava. Na nossa última manhã, fomos chamados mais uma vez à biblioteca. Sir Hugo estava sentado atrás de uma escrivaninha de nogueira, com um envelope à sua frente, lacrado com cera vermelha. Isto é para a coroa, disse ele sem preâmbulos. Um registro formal da manipulação de Keane. Frances me ajudou a escrevê-lo. Incluirei tudo, como ocultei a procedência da pintura, como Evelyn tentou enganar a família por minha causa, sem omissões. Poirot inclinou a cabeça. Que coragem, monsieur. Não, já passou da hora. E tem mais uma coisa. Ele deslizou o envelope em direção a Poirot. Estou doando a pintura. Pisquei. No ar. Para quem? Para o Museu de Belas Artes de Rouen, a cidade natal de Jericho, que os especialistas o estudem e decidam sua autenticidade. Não será mais uma arma nas mãos de ninguém, nem nas minhas, nem nas de Evelyn, nem nas da imprensa. Poirot ergueu ligeiramente as sobrancelhas, mas não disse nada a princípio. Então, suavemente, você entrega seu legado. Sir Hugo ergueu os olhos. Eu o redefino. E naquele momento eu entendi. Para um homem que estava obcecado há tanto tempo em preservar seu nome, ele finalmente havia escolhido preservar sua alma. Depois, demos um último passeio pelos jardins antes da partida. As roseiras já não estavam floridas, mas sua estrutura permanecia, a beleza silenciosa de algo que perdurou, mesmo depois de sua estação ter passado. Você vai sentir falta? Perguntei. A pintura. Respondeu Poirot. O caso. O caso. Poirot deu um leve sorriso. Não é o caso, não, mas as questões que levantou. Aquelas sim, sempre. Encontramos Evelyn perto do lago refletido, jogando migalhas de pão para as carpas. Ela se virou quando nos aproximamos, com o pelo apertado nos ombros.
apesar da luz do sol. Seu rosto estava mais calmo agora, embora ainda não isento de tristeza. Não tenho certeza se estou pronta para perdoá-lo, ela disse, antes que qualquer um de nós tivesse falado. Poirot fez uma pequena reverência. Perdoar, mademoiselle, não é uma tarefa, é uma estação. Chega quando não se mais se protege. Ela olhou para ele, com os olhos inquisitivos. Será que vai dar? O que ele está fazendo? Poirot pensou por um longo momento antes de responder. Nem sempre é o ato em si, mas a escolha para agir de forma a transformar um homem. Ele escolheu a verdade. Isso é um começo. Evelyn assentiu lentamente. Então tentarei encontrá-lo lá. Poirot estendeu a mão e ela aceitou sem hesitar. Boa coragem, ele disse suavemente. Ao retornarmos para casa para pegar nossa bagagem, Lady Frances nos encontrou no saguão. Ela parecia descansada, com a expressão temperada pelo cansaço, mas não mais frágil. Eu nunca gostei de Roland Keane, disse ela de repente. Charmoso demais, equilibrado demais. Poirot sorriu. O charme, madame, costuma ser a arma daqueles que não têm mais nada para negociar. Ele quase nos transformou em peões, ela disse. Mas ele falhou, disse Poirot, porque você ainda tinha sua rainha. Ela lhe deu um pequeno sorriso agradecido. Obrigada, Monsieur Poirot. O senhor não resolveu apenas um crime. Você desmantelou um padrão. Quando entramos no carro que nos esperava, Jennings silenciosamente carregou nossas malas. Poirot ajustou os punhos, deu uma última olhada na casa, e então se acomodou novamente no banco. O carro começou a descer lentamente a estrada de cascalho. Você acha que a Evelyn vai assumir? Perguntei. Administrar a propriedade. Poirot assentiu. Ela vai, não com orgulho, mas com precisão. Ela herdou mais do que terras, Hastings. Ela herdou a verdade. Cavalgamos em silêncio por vários quilômetros, com a paisagem ondulando em campos dourados e sebes. Por fim perguntei, qual você diria que é a moral de tudo isso? Poirot ergueu uma sobrancelha elegante. Ah, meu amigo, você quer transformar a vida numa fábula, mas se insistir, talvez isto que o engano não pode florescer à luz da reflexão. Ele murcha, e o retrato se tornará o que sempre foi destinado a ser, não um prêmio, mas um espelho, algo que revela, em vez de esconder. Esse é o verdadeiro propósito da arte, não? Ele sorriu, não com presunção mas com silenciosa satisfação. Mais uma vez, disse ele, as pequenas células cinzentas trouxeram ordem à confusão, e aí está. Olhei pela janela, observando enquanto Renfield Hall desaparecia atrás de uma curva na estrada, suas torres desaparecendo na névoa, seus segredos finalmente revelados. Em algum lugar além, um museu na França esperava por uma pintura, e na parte de trás de um automóvel preto, Hercule Poirot fechou os olhos, não por cansaço, mas por reflexão. Na semana seguinte, de volta a Londres, Poirot recebeu uma carta em papel fino creme, selada com o brasão de Montresor. Ele a abriu cuidadosamente à mesa do café da manhã, usando o abridor de cartas de prata que reservava para correspondência pessoal. Eu o observava do outro lado da sala, onde eu estivera debruçada sobre os jornais da manhã. Ele leu o bilhete 2 vezes, e depois o dobrou com um olhar de serena satisfação. Boas notícias? Perguntei. Poirot sorriu gentilmente. Ah, Hastings, não apenas bom, apenas. Ele me passou a carta. Era da Evelyn. Sr. Poirot, a pintura foi enviada para Rouen, como prometido. O museu concordou em iniciar o processo de autenticação discretamente. Seja qual for o veredito, ela não pesará mais sobre esta família como uma coroa de pedra. Meu pai prestou depoimento às autoridades. Keane enfrenta acusações formais, e Elkins está se recuperando bem. Ela até me disse ontem que eu quase me tornei respeitável. Considero isso um grande elogio. Quanto a Renfield, pretendo ficar por enquanto. Há muito a consertar, não apenas a propriedade, mas as histórias que contamos a nós mesmos por tanto tempo. Obrigada, por ver o que eu tentei fazer, e por saber onde cruzei a linha. Justiça, você disse, nem sempre é punição, às vezes é clareza. Você nos deu isso,
Com sincera gratidão, Evelyn Montresor devolveu a ele, impressionado. Sabe, Poirot, você poderia facilmente tê-la exposto primeiro. Você sabia que ela tinha algo a ver com a falsificação, mas eu também sabia que a intenção dela não era malícia, respondeu ele. E então esperei, para deixá-la falar no seu próprio ritmo. Às vezes a verdade não precisa ser extraída, basta que seja permitida. E Kinney, a expressão de Poirot esfriou um pouco. Ah, este cavalheiro Kinney, um homem de grande intelecto e pouca ética. Seu jogo era muito cuidadoso, muito impessoal. Ele jogava com as pessoas como se fossem peões em um tabuleiro. Mas não, Hastings, os seres humanos não são meras peças. Cada um deles é um mundo de contradições. E seu erro fatal foi acreditar que ninguém notaria quando ele movesse muitas peças de uma só vez. Messi meu chá e Sir Hugo, ele começou, pela primeira vez, a se entender. Tentou usar a arte para restaurar seu nome. Em vez disso, encontrou dignidade em abrir mão do controle. Isso, mon ami, não é uma evolução pequena. Poirot se levantou, espanou uma migalha do colete e caminhou até a janela do apartamento. Lá fora, a cidade fervilhava em seu ritmo habitual. Carros, ônibus, uma carroça de frutas passando ruidosamente pelos paralelepípedos. Mas ele parecia ignorar tudo aquilo. Você sabe, Hastings, disse ele, o que faz a bela Amélie o fascinante não é se é real. É a maneira como fez com que cada pessoa se revelasse. O medo de Evelyn disfarçado de lealdade, o desespero silencioso de Frances, o orgulho em ruínas de Hugo, a paciência predatória de Kinney, até Elkins, à sua maneira, guardava algo precioso, honra. A pintura era apenas uma tela, mas o que ela refletia, que era o verdadeiro retrato. Recostei-me observando-o. Então o mistério não era o desaparecimento da pintura. Ele se virou para mim sorrindo. Não, foi o que desapareceu dentro de cada um deles no momento em que se foi a certeza, o controle, as fachadas cuidadosamente organizadas. E o que a substituiu, meu caro amigo, verdade, humildade, perdão, que é onde vive a verdadeira arte. Ele ajustou os punhos e alisou o bigode com grande satisfação. E agora, disse ele, acredito que merecemos um descanso. Talvez almoçar nos Simpsons, contanto que você prometa não deduzir a história do garçom antes que o pão chegue. Ah, Hastings, nunca se deve desligar as pequenas células cinzentas, mas por você, eu tentarei. E com isso, Hercule Poirot, o grande detetive da ordem e da percepção, voltou ao mundo. Um homem sempre em busca da verdade, não apenas nos fatos, mas nos sutis tremores do coração humano. Fime, um mistério resolvido não por impressões digitais ou perícia forense, mas pelo motivo, pela psicologia, pela operação elegante da mente mais brilhante do mundo. Hercule Poirot saiu da galeria. Ferramenta, o ChatGPT, pode cometer erros. Cometer erros.